sendo que todo o dinheiro do mundo pertence a Deus, eu estou procurando lhe revelar a mentalidade do mal, como é que o mal quer, o diabo está por trás, como é que ele quer que nós se comportamos, se assumimos para nós ser de Deus, a igreja sai de Deus, o pastor sai de Deus, até o momento que ele é pequenininho, que ele espera ali. Então veja que essa é a vontade do diabo, porque sem poder aquisitivo, sem visão, sem fé, sem força, não tem como nós fazer o que tem que ser feito. E enquanto nós estiver por baixo, digamos assim, o sistema vai nos manter dominado. E pela palavra de Deus, nas promessas de Abraão, Deus assegurou, lá está lá em Deuteronômio 28, que ele nos colocaria, ou nos honraria, ou elevaria o nosso nome acima de todas as nações da terra. Eu vos chamei para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Então, quero com isso que você desperte, para que nós tenhamos a consciência correspondente para o que é compatível com a visão da igreja. Quem é a igreja? A instituição do céu na terra que coloca a ordem, o verdadeiro dono de todas essas coisas. Então, você precisa entender isso. Entendendo isso, eu quero ir aqui em Deuteronômio 8. Eu quero falar a respeito, eu na verdade já estou falando a respeito do jovem rico desde os vídeos anteriores, mas eu quero complementar até entender que a mensagem completa foi passada. Aqui no capítulo 8, a partir do verso, deixa eu ver aqui, eu vou ler a partir do verso 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Esses teus pais é Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós estamos em Cristo, onde está todas as coisas, nós estamos no lugar que está toda sorte de bênção. Segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, usado pelo Espírito Santo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. O mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 14, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, que outrora não estavam incluídos na aliança abraâmica, estava separado, mas em Cristo nós somos reconciliados com Deus, anulando a nossa maldição, para que as bênçãos de Abraão cheguem até nós. Essas bênçãos é exatamente essa riqueza aqui. Agora eu quero ir para Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, onde está a história do jovem rico. Bom, você sabe da história. Um jovem rico procurou Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Então, e respondeu-lhe Jesus: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não desfraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então veja só, esse jovem rico, ele era rico por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Nós lemos lá em Deuteronômio que a riqueza é a confirmação de Deus, é a parte de Deus para aqueles que estão na aliança. Então nós lemos lá que Deus confirma a aliança dando riqueza. Então essa riqueza que o jovem tinha era proveniente da aliança dele. Então ele conhecia as leis, conhecia Deuteronômio e todas as demais, todos os demais livros do Pentateuco, onde consta o acordo das alianças. Então Jesus estava conversando com alguém que entendia as leis. Então, já que o jovem era um cumpridor das leis, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Deixa eu ler aqui. E Jesus, citando sobre o jovem, o amor, e disse:
só uma coisa te falta: vai vender tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Então veja só, o pensamento natural, na verdade eu digo que não é nem natural, do nosso adversário do diabo, é que nós entendamos aqui que Jesus está dizendo assim: olha, tu quer salvação, certo? Então, eu não aceito uma pessoa ter posse, ser rico e ao mesmo tempo ser a salvação. Então, para tu ser salvo, tu tem que vender tudo que tem, se desfazer, entrega aos pobres e vem, aí sim tu vai dar a salvação. Esse é o pensamento em que o diabo quer que nós tenhamos, porque assim sendo, nós nunca vamos conseguir nos desenvolver. Então a riqueza na mão dos ímpios vai usar para nos sufocar, para alcançar os neutros, porque nós nunca temos dinheiro para fazer nada, para nos dominar, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é a vontade do diabo, que é por isso que ele colocou essa armadilha aqui. Não estou falando que Jesus colocou a armadilha. O diabo utiliza dessa passagem para querer enganar as pessoas. Agora, entenda como Jesus quer que você entenda. Aquele jovem era rico, proveniente da parte que ele cumpriu da aliança abraâmica. A aliança abraâmica, que é inferior, segundo a Bíblia, do que a aliança, a nova aliança em Cristo. Então, na velha aliança, o jovem sabia, como Jesus sabia, que dar aos pobres é o mesmo que emprestar para Deus, e não fica sem receber a recompensa. E o jovem, ao cumprir, era rico. Então agora, na ampliação, como a nova aliança maior, o Senhor Jesus queria que aquele jovem pegasse o melhor que ele tinha na velha aliança e desse aos pobres, mas esse dar aos pobres corresponde o mesmo que ao adquirir um tesouro no céu, porque o melhor da antiga aliança ele deu pela nova. Então ele estava assim, entendendo, reconhecendo o valor da nova. Então, se na velha aliança ele enriqueceu por causa da fidelidade dele, aqui infinitamente maior seria a recompensa dele. Agora eu quero que você entenda o seguinte: o próprio Jesus disse: dá e será vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você vai entender o seguinte: o Senhor Jesus pretendia implantar uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja poderosa, que não se acabasse de destruir quando ele saísse. Para que essa igreja fosse forte, só seria possível com obreiros fortes, apóstolos fortes, discípulos fortes. Então, Jesus viu naquele jovem esse perfil e esse potencial. Então, o jovem, ao dar aquela quantia, obedecendo o Senhor Jesus, e ele assumindo, pode ter certeza que esse convite aqui era para ele ser discípulo, apóstolo. Todas as vezes Jesus disse: segue-me, ele disse para aqueles que se tornou apóstolo. Então, com esse tesouro que o jovem, ao dar, tinha conquistado no reino espiritual, daria direitos legais, de justiça legais, para que o reino dos céus, a partir do tesouro que o jovem tinha assegurado, é como um depósito. Quem deposita pode sacar a hora que precisa. O jovem, ao depositar toda a sua riqueza, estaria assim dando os direitos legais para quando Jesus morrer e ressuscitar, que agora a igreja ficaria nos ombros do discípulo como ficou, todos que trouxesse para o jovem tivesse aquela mesma justiça, aquele tesouro que ele trocou a riqueza pelo tesouro, dava justiça legal de, ao trazer, ser devolvido em abundância. Por quê? O próprio Jesus disse que quem dá a um profeta
recebe o correspondente à honra do profeta. Quem dá a uma igreja, recebe correspondente à honra da igreja, ao nível de fé da igreja, ao nível de fruto que a igreja está dando. Então aquele jovem, ao fazer isso, quem trouxesse para a igreja onde ele era apóstolo, entende o que eu estou falando? De onde é que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Quando o Senhor Jesus saiu, que começou a conversar com os discípulos, foi quando Pedro perguntou: mestre, e para nós que deixamos todas as coisas para te seguir, o que nós ganhamos? Jesus disse: 100 vezes mais aqui e uma morada não por vir. Então imagine, o que Jesus de fato queria era que aquele jovem, ao semear a riqueza da primeira aliança, recebesse 100 vezes mais aqui, e ainda a salvação que era o que o jovem queria. Mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Conhece a lei? Conheço desde a minha mocidade. Então vende tudo que tu tem. Entende? Então, veja isso aqui. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do 44 está escrito assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades, presta atenção, e vendia suas propriedades e bens, e distribuía o produto dentre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então veja, o que Jesus pediu para o jovem rico fazer, que o jovem rico não fez. Olha que um monte de gente fazendo. Aqui não era só 2 ou 3 pessoas, era milhares de pessoas fazendo. Então, ao fazer isso, tendo dentre os cabeças da igreja alguém que deu tudo, então ia potencializar o retorno. E a igreja primitiva tinha que experimentar de um poder sobrenatural em todas as áreas de provisão e também das finanças, porque quem trazia, porque não só cria, mas era trazendo e recebendo 100 vezes mais. Esse é o propósito de Deus tomar o mundo. Então, essa ideia que acreditar que Jesus queria que o jovem fizesse um pacto de pobreza é maligna. Então veja aqui, ó, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens e distribuía um produto na medida que alguém tinha necessidade. Jesus tinha mandado o jovem vender tudo o que ele tinha e distribuir aos pobres, e com essa atitude ele está conquistando um tesouro nos reinos dos céus. Esse reino do céu não é um lugar distante, é o local, um lugar espiritual, invisível, aonde o poder sobrenatural, o poder do Criador governa todas as coisas. Essa questão aqui é a mesma questão que fala a respeito que a nossa cidadania é no céu. Veja, a nossa cidadania, mesmo sendo no céu, mas nós moramos aqui. O reino dos céus está aqui por causa de nós que estamos aqui, e nós pertencemos ao céu. É aquilo que o Senhor Jesus disse: ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus estar aqui a partir de nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Em Apocalipse 10:5 diz que o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue e nos tornou reis e sacerdotes para governar sobre a terra. O tesouro do jovem rico que Jesus queria que ele adquirisse era nos reinos dos céus. Não para ele disputar após ele morrer, que é o que muitas pessoas defendem. Isso é uma cilada. E assim sendo, nós vamos ser sufocados aqui, porque aqui nessa dimensão física, o dinheiro é a moeda de troca, as riquezas é o que faz nos potencializarmos, divulgarmos, nos desenvolver, desde a nossa vida, a nossa família e a igreja. A igreja é a plenitude de Deus.
é a instituição de Deus na terra, é onde está o governo. Por quê? Se está escrito que nele, esse ele é Jesus, nele habitou a plenitude de Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquilo que a princípio foi Jesus, hoje é a igreja. Então a igreja, a plenitude, todas as coisas foram feitas por ela e para ela, e sem ela nada subsistirá, porque a igreja é o reino dos céus, ou agentes do reino dos céus na terra, até que o reino seja literal. Então, a igreja é para ser rica, riquíssima. O que Jesus reprovou no jovem não foi a riqueza, ele o amou, o jovem. O que não pode, o que Jesus reprovou, foi o amor, ou amar a riqueza mais do que ele, foi o que o jovem fez. Então, o reter, o guardar, o armazenar, é o que causa a pobreza no mundo, o que causa fome no mundo. Mas a riqueza em si, ela é uma bênção. Existe uma riqueza, existe um depósito de riqueza, existe, a Bíblia fala sobre o tesouro de Deus que está escondido. Existe uma fonte que não se acaba e que se recebe quando se semeia. Dai, será-vos dado, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Foi o que Jesus respondeu para Pedro. Pedro, quem largar tudo, vender tudo por mim, recebe 100 vezes mais aqui uma morada no porvir. Essa pergunta foi feita logo após o discípulo verem que o jovem não obedeceu ao Senhor Jesus. Ele ficou triste porque ele amava, e ali Pedro, que tinha feito aquilo que o jovem não fez, porque o mesmo chamado que Jesus fez para o jovem, vem e segue, foi o mesmo para Pedro ser apóstolo, o mesmo para Mateus, Mateus vem e segue. Então Pedro largou seus barcos, ele era um pescador, ele tinha barco, ele tinha servo, ele tinha casa. Aí Pedro disse, Senhor, e nós largamos tudo? Pedro não estava perguntando, e se nós largar tudo? Não. E nós que largamos já, largamos tudo, o que ganhamos? 100 vezes mais aqui, e uma morada no porvir. Seria essa morada no porvir que o jovem rico ia ganhar, e 100 vezes mais aqui, a partir do que ele tinha dado. Então, obviamente, a riqueza dele era maior que a de Pedro, então ele ganhava muito mais, mesmo 100 vezes mais, os 100 vezes mais de Pedro e do jovem, o do jovem, obviamente, era maior.